João 12, 44 a 50. A última parte deste capítulo, pode-se dizer a última parte da primeira metade do livro, porque o capítulo 13 inaugura a segunda metade. João 12, 44, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala por meio dela aos nossos corações e transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, vimos que a responsabilidade do homem por sua incredulidade é total. Os homens incrédulos são absolutamente responsáveis por sua incredulidade. Não há justificativas, não há desculpas. Quem não crê no Filho de Deus está sob sua ira e tem sua condição ainda mais agravada pelo endurecimento que vem do próprio Deus. Foi isso que a gente viu na passagem anterior, do versículo 37 em diante, até o 43. Essa talvez não seja a melhor maneira de começar um sermão. Sem dúvida, não nem um pouco agradável chamar as pessoas à fé no Filho de Deus pelo caminho do medo. Mas, para ser fiel a Deus, a gente não pode deixar de advertir nos mesmos termos que as Escrituras Sagradas assim o fazem. Nós, por vezes, tentamos adocicar o Evangelho, torná-lo palatável, quando, na verdade, para os incrédulos, ele é bem amargoso mesmo. E tem que ser amargo para os incrédulos. O Evangelho tem cheiro de morte. Mas para aqueles que creem, a palavra de Deus é como um bálsamo, como um mel delicioso. É claro que o nome de Jesus é doce à fé, como diz o hino. Talvez alguém aqui se lembre. Nome bom, doce à fé, a esperança do... e assim por diante. Então, o nome de Jesus é sim doce à fé, mas esse nome também é amargo e é bem perigoso para aqueles que não creem. Essa é a realidade. Por mais brandos que queiramos ser, por mais politicamente corretos que a nossa cultura nos force a parecer, nós não podemos amenizar o Evangelho. A fé em Cristo é a única saída para você e para mim. A fé em Cristo é a única saída para todos os pecadores. Não haverá tolerância, nem segunda chance. Não haverá uma dimensão intermediária após a morte que dê mais tempo para nós nos redimirmos. Não haverá esperança quando seus olhos se fecharem para essa vida e abrirem para a eternidade, se aqui e agora você não crer nas palavras de Cristo, se você não crer naquilo que Cristo diz acerca de si mesmo
O tema dessa mensagem é vida pela fé na palavra. E nós vamos ver que nós devemos crer no que Jesus fala de si mesmo, pois somente assim teremos vida eterna. Simples. Precisamos crer no que Jesus fala de si mesmo, porque é só assim que nós vamos ter vida eterna. Alguns tentam misturar a fé em Cristo com outras coisas. Alguns confiam também nas palavras de Chico Xavier. Outros creem também nas palavras de Ellen White. Outros acreditam nos mandamentos da Torre de Vigia. Outros põem seu coração nas palavras da tradição católica e do Papa. Outros preferem acreditar que ainda existam novas revelações por meio de auto-intitulados apóstolos e profetas. Mas outros, ao contrário de todos eles, decidiram rejeitar tudo e ficar somente com as palavras de Cristo. Porque decidiram crer no que diz na segunda metade do versículo 48, que a gente acabou de ler. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Alguns decidiram fechar seus ouvidos e seus corações para todas as outras palavras e ficar somente com as palavras de Cristo. Nós, nesse mês de outubro, no dia 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que atingiram as bases da Igreja Católica naqueles dias. E quais eram as bases da Igreja Católica naqueles dias? Era a autoridade do Papa e da tradição. Isso sem contar as indulgências e diversas práticas que ele atacou. Mas a base era a autoridade do Papa e das tradições, em concomitância com a autoridade da palavra. E ali começou um grande movimento. Na verdade, houveram os pré-reformadores e Deus já veio agindo. Na verdade, Deus nunca deixou de agir na história. Sempre existiram os fiéis, os verdadeiramente fiéis a Cristo e que rejeitaram o erro, rejeitaram qualquer adição ao Evangelho. Mas naquele dia é um marco histórico muito importante. Doutrinas bíblicas passaram a nortear a vida e o pensamento desse grupo de protestantes. Por que nós ainda hoje somos chamados de protestantes? Porque está no nosso coração, nós os que cremos somente na palavra de Deus, o protestar contra toda heresia. Nós não podemos admitir qualquer adição, nem mesmo subtração do Evangelho. Dentre as diversas doutrinas que foram apontadas como fundamentais naquele período da Reforma, nós encontramos a doutrina de Cristo. Talvez você já saiba que ficaram conhecidos 5 pontos, 5 pilares da fé reformada, que, em outras palavras, é a fé bíblica. 5 solas, em latim, significa somente. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E tem mais um que eu estou esquecendo. Falei todos, José? Só a Escritura. Só a Escritura.
Olha, eu estava esquecendo logo isso. Sola Escrituras, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Nesse trecho que nós temos diante de nós vemos aqui um desses solas de forma muito saliente. É solus Christus. Somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Somente em Cristo. Estes que creem em Cristo e depositam toda a sua confiança no que Ele disse de si mesmo, com total exclusividade, tem o que nós chamamos de fé salvadora. E aí nós vemos também uma outra doutrina muito importante aqui nesse texto, que é o sola fide, somente pela fé. Uma fé que é direcionada exclusivamente à pessoa e à obra de Cristo. Sola fide, solus Christus. Esta fé, que nós chamamos de fé salvadora, é a fé que vem de Deus e que dá vida ao homem. É uma fé bíblica. E é uma fé cristocêntrica. Porque a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia não é centrada no ser humano. A Bíblia é centrada na pessoa de Jesus Cristo do início ao fim. E a pergunta que vai nos nortear nessa mensagem é a seguinte: em que creem aqueles que têm a fé salvadora? Em que creem aqueles que têm a fé salvadora? Quem tem a fé salvadora crê que, em primeiro lugar, que o Pai enviou o Filho e se revela nele. Essa é a primeira coisa que nós vemos nos versos 44 e 45. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Então, a fé que salva, a fé salvadora, crê que o Pai enviou o Filho e se revela nele. O apóstolo João decidiu colocar nessa parte final dessa primeira metade um resumo. Veja o subtítulo, provavelmente colocado aí na sua Bíblia, o resumo do ensino de Jesus. Por que esta é a primeira metade? Aqui termina a primeira metade. Porque até aqui nós vemos uma descrição de fatos selecionados da vida de Jesus ao longo de 3 anos. E a partir do capítulo 13 nós vemos os últimos dias de Jesus. O capítulo 12 inaugura a última semana. Tanto é, se você vê o versículo 1 do capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa. Então ali começa a primeira semana. Quando nós começamos aqui a ler o capítulo 13, nós vemos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus e tal. Ou seja, o capítulo 12 fala que alguns pontos principais do que aconteceu na última semana. E o capítulo 13, que nós vamos ver posteriormente, fala sobre a última noite. O que aconteceu na última noite? Toda a conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Isso vai do capítulo 13 até lá na frente. Então, nós vemos aqui um resumo. E dentro desse resumo, nós vemos coisas importantíssimas que Jesus fala acerca de si mesmo. E o que ele diz nesses primeiros versos 44 e 45? Olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, não vê só a mim, vê aquele que me enviou. Há uma unidade entre o Pai e o Filho. Uma unidade tal que nós nem mesmo conseguimos descrever. É uma unidade
que na teologia é chamada de união mística. Por que mística? Simplesmente porque é misteriosa. Não tem nada mais do que isso. A palavra mística, nesse sentido, nesse contexto, tem a ver apenas com misteriosa. É uma união misteriosa, que a gente não consegue discernir com tanta clareza, mas a união é tal, ao ponto de Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um. Nós somos um só Deus. Eu revelo o Pai. Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Jesus Cristo. E veja que quando ele diz isto, ele também está dizendo que, por ele ser um com o Pai, ele tem a autoridade do Pai. Jesus tem toda a autoridade, como ele vai dizer lá no final, antes da sua ascensão, depois da sua ressurreição, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando ele fala: quem crê em mim, crê no Pai, quem vê a mim, vê o Pai, ele está dizendo: eu tenho a mesma autoridade do Pai. O que eu falo em nome do Pai. Vocês não estão diante de um igual. Vocês estão diante de alguém que é o Senhor. Diante daquele que tem toda a autoridade. E algumas perguntas que eu quero fazer a você. O que você está buscando quando você vem à igreja? O que você busca quando você lê a sua Bíblia? O que você busca quando no seu quarto você dobra os seus joelhos e faz a sua oração? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a fé falsa, ela é muito parecida com a fé verdadeira no que diz respeito aos comportamentos externos. Quem tem uma fé falsa, faz na prática as mesmas coisas que alguém que tem a fé verdadeira faz. Onde está então a diferença? A diferença está nas motivações e nas intenções do coração. Uma fé falsa, uma fé que não é a fé salvadora, vai levar a pessoa a vir à igreja? Sim. Vai levar a pessoa a ler a sua Bíblia? Provavelmente. Vai levar a pessoa a dobrar os seus joelhos e orar? Sim, talvez. Mas o que vai estar no coração daquele que não tem uma fé verdadeira? Vai estar o desejo de autossatisfação, de solução dos seus próprios problemas, de botar Deus ao seu serviço. E é assim que muitos vivem uma religiosidade falsa por anos na igreja. Essa não é a fé que dá vida. A fé salvadora leva o homem a fazer todas essas coisas também. Ir à igreja, ler a sua Bíblia, dobrar os seus joelhos, fazer a sua oração. Mas a fé salvadora leva o homem a fazer tudo isso com uma atitude de humildade, de uma busca sincera pelo conhecimento de Cristo. Com que objetivo? Com o único objetivo de se relacionar com Deus e viver obedientemente sob a sua autoridade. Quem crê em Jesus Cristo
de verdade. Faz todas essas coisas com o desejo de conhecê-lo e com o objetivo de se relacionar com Deus e obedecê-lo. O Pai enviou o Filho e se revela nele. O Pai e o Filho têm toda a autoridade sobre as nossas vidas. Eles são o Senhor. E nós devemos nos colocar na posição de servos. E a gente só vai se colocar na posição de servos se houver em nós a fé verdadeira. Senão a gente vai querer manipular as coisas de Deus. A gente vai querer formar Deus segundo uma imagem que nós idealizamos e não segundo o Deus verdadeiro. Segunda coisa, quem tem a fé salvadora crê que o Filho veio inicialmente para salvar. Versículos 46 e 47. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus diz então que ele vem como luz para o mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Ele veio como luz para o mundo, para que os que creem nele não permaneçam nas trevas. Ele veio para salvar o mundo. Esse foi o único objetivo da vinda de Jesus Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele disse, as suas palavras e os seus atos, miraram o único objetivo de trazer salvação para o povo de Deus. E o que ele quis dizer então quando ele disse que não veio para julgar o mundo? Será que ele quer dizer que ele não é juiz? Será que ele quer dizer que tanto faz se a gente ouvir e obedecer a sua voz ou não? Será que existe uma indiferença da parte de Deus quando ele diz assim, olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo? Será que isso significa, versículo 47, será que isso significa que então Jesus não se importa tanto com isso? Ele vai salvar independentemente disso, independente de ouvir e guardar as suas palavras? Será que é isso? Eu creio que não. Eu creio que significa que, embora ele seja juiz, a sua primeira vinda não foi na qualidade de juiz, mas sim na qualidade de salvador. O objetivo da sua primeira vinda foi trazer salvação. Foi trazer a causa material da nossa salvação. O derramamento do seu sangue, puro, sem pecado. O derramamento da sua vida. Sobre ele, diz a palavra, que estavam os nossos pecados. Esse foi o objetivo dele. Em tudo que ele fez. Tudo que nós lemos acerca dos 3 anos do seu ministério, teve esse objetivo. As tentações que ele passou, as calúnias que ele sofreu, as injustiças, todo o seu sofrimento antes e durante a cruz. Tudo isso foi para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Esse foi o seu objetivo. O objetivo da sua primeira vinda. Mas esse não será o objetivo da sua segunda vinda. Porque quando Jesus voltar, ele vai voltar na qualidade de juiz.
Ele vai voltar na qualidade de juiz. E como que ele fará o seu julgamento? Isso nos leva ao terceiro ponto. Quem tem a fé salvadora crê que a palavra do Filho é juiz e é vida eterna. A palavra, o que ele disse. Vamos ler aí, 48 a 50. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. De onde vêm as palavras de Cristo? Ele responde nesse texto. As palavras que ele profere, o ensino que ele nos traz, vem do Pai. O testemunho de Cristo é igual ao testemunho do Pai. E o que Jesus fala? Ou o que Jesus fala de si mesmo? Ele fala que ele é enviado do Pai, que ele revela ao Pai. É isso que nós vimos no início. É isto. Nós devemos crer no que Jesus fala de si mesmo, porque é somente assim que nós vamos ter vida eterna. Essa é a frase principal dessa mensagem. Esse é o ensino dele. Por meio das suas palavras, por meio dos seus atos. Ele mostrou, demonstrou, provou que ele é vindo da parte do Pai. Ele é um com o Pai. O que você acha melhor? Um ensino, uma mensagem que massageia o ego, mas destrói a sua alma? Ou é melhor uma mensagem que destrói o ego, mas salva a alma? Cristo nos chama a crer nele exclusivamente e rejeitar tudo mais. Crer em Cristo exclusivamente significa confiar irrestritamente na sua pessoa, no seu sacrifício, nos seus mandamentos. Para crer em Cristo exclusivamente, é preciso parar de confiar em si mesmo e querer satisfazer as suas próprias vontades. A fé salvadora, como já foi dito, é uma fé cristocêntrica, não egocêntrica. Jesus não veio para satisfazer nossas vontades, resolver nossos problemas imediatos. Ele veio para dar a solução definitiva para o nosso maior e principal problema, para o qual muitas vezes nós não estamos dando a devida atenção. O problema do nosso pecado, que causa separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero terminar lendo contigo um texto em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber, leia comigo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Creia e compartilhe. Esse texto, esse versículo nos fala de duas coisas que resumem esta mensagem.
A primeira é o que nós devemos crer. Devemos crer que o Pai estava no Filho, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele veio como luz para nos tirar das trevas, nos tirar do império do pecado, das transgressões, das iniquidades. Ele veio para tomar todas essas coisas sobre si e não imputar a nós a culpa de todas essas coisas. E ele veio para estabelecer a reconciliação nossa com Deus. Precisamos crer nisso, mas também compartilhar isso. Que diz o final do versículo 19: e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso significa, compartilhe. Essa palavra que nós vemos aqui no final do capítulo 12 de João, é uma palavra que nos leva não somente a avaliar o nosso próprio coração, avaliar onde está a nossa fé, mas também nos leva a levar esta mesma palavra para outros, porque é somente por meio dessa palavra que as pessoas poderão crer e serem salvas. A vida eterna, como diz o versículo 50, a vida eterna vem por meio do mandamento de Deus, e por meio da palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é: a vida está no meu Filho. E eu não estou inventando isso. Vamos lá, 1 João. Esse é o último texto. 1 João, capítulo 5. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, não tenha dúvida, tem a vida. Tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tenha dúvida também, não tem a vida eterna. Versículo 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a fim de que vocês tenham plena convicção de que vocês têm a vida eterna. Vocês que creem em o nome do Filho de Deus. A fé salvadora é uma fé cristocêntrica. É uma fé que se dirige apenas a Cristo e às suas palavras. A vida vem pela fé na palavra de Cristo somente.